Hoje vamos tratar das cartas paulinas. Vamos falar sobre as cartas de Paulo. E vamos começar falando sobre a carta aos Romanos. Uma carta muito importante, até como um documento teológico. Sem dúvida, a carta aos Romanos é de autoria do apóstolo Paulo. É a carta mais longa dos escritos paulinos. Num texto bem elaborado, ele praticamente coloca em forma ordenada o seu pensamento e pregação. Paulo, nesta carta, faz uma grande reflexão doutrinária, contendo seu ensinamento. Paulo escreveu essa carta em Corinto, entre os anos 57 e 58 depois de Cristo. A tese desenvolvida pela carta aos Romanos apresenta-se de forma ordenada, sistemática e completa. Poderemos resumir a teologia nesses pontos. Primeira parte, justificação pela fé, a necessidade da justificação, o modo como ela se dá, os frutos da justificação, os judeus e a justificação. A segunda parte, que é a parte moral da carta, os deveres dos fiéis, ordem geral entre fracos e fortes e a conclusão. Essa carta, ela é considerada até hoje um dos maiores tratados teológicos da história. O tema principal é a justificação pela fé. Paulo desenvolve com muita perspicácia, com muita clareza, a questão da justificação, a questão da ação da justificação, transformando a velha natureza em nova natureza. Muitos livros foram escritos para comentar, discutir, falar sobre Romanos. Também não podemos deixar de dizer que essa carta influenciou de maneira muito profunda o pensamento de Martinho Lutero no desenvolvimento da doutrina da justificação na Reforma Protestante. Também influenciou João Calvino e muitos outros estudiosos que se dedicaram a refletir, a pensar, a escrever sobre a questão do pecado, da ação do pecado sobre o ser humano e da obra que Cristo realizou para resolver a questão do pecado em nossas vidas. Então, é uma carta muito preciosa e que vale a pena estudar com profundidade. Voltaremos a ela um pouco mais à frente no nosso panorama bíblico. 1 e 2 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios ensina, adverte e até repreende quanto a vários problemas e questões que se levantam na igreja, desde que o ensinamento de Paulo era o mesmo em todas as igrejas. Ele diz isso no capítulo 4, versículo 17. Ele endereçava a carta tanto à igreja de Deus em Corinto, como àqueles que invocam o Senhor em todos os lugares. Então, essa carta, ao mesmo tempo que ela tinha um endereço mais local, ela também era ampla no sentido de atender às necessidades de outras igrejas em outros lugares. Capítulo 1, versículo 2. Muitos dos problemas que os coríntios enfrentaram, nós também enfrentamos. Por isso, um estudo cuidadoso dessa carta pode ajudar-nos. É uma carta muito útil até para pastores enfrentar e dar solução para problemas pastorais dentro da igreja local. Enquanto a primeira carta é voltada em boa parte aos problemas específicos dos coríntios, questões de doutrina e de prática cristã, a segunda carta abre mais o coração de Paulo para mostrar os seus sentimentos em relação aos coríntios, e mais ainda, para com o Senhor. Poderemos dizer que a segunda carta é quase um desabafo de Paulo. É um livro extremamente rico, pelo qual somos privilegiados para ver o coração de uma das grandes personagens da história, o apóstolo Paulo. Enquanto na primeira carta ele vai tratar, como já falamos, de questões mais focadas em situações da igreja, na segunda carta ele faz uma defesa do seu apostolado e então ele dá uma abertura do seu coração e é como nós falamos. Você vai ter condição de conhecer um pouco acerca da vida, do ministério e dos desafios que o apóstolo Paulo viveu. Na carta aos Gálatas, que
que foi uma carta que Paulo escreveu depois da primeira viagem missionária dele para a Galácia, o que aconteceu? Os apóstolos e os de liderança na comunidade cristã reuniram-se em Jerusalém em 49 depois de Cristo e tomaram a decisão de que a circuncisão não era necessária para os cristãos. Atos capítulo 15, versículos 1 a 29. Então, no primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, eles tomaram essa decisão. A circuncisão não é necessária para os cristãos. Depois dessa reunião, Paulo e Silas transmitiram esse aspecto das boas novas às congregações da Galácia. Nós podemos observar isso em Atos capítulo 16, do versículo 1 a 6. Pouco depois, porém, Paulo ficou chocado ao saber que os certos irmãos lá na Galácia estavam insistindo em que os cristãos tinham de ser circuncidados. Tais pessoas eram judaizantes. Eles procuravam fazer com que os cristãos gentios se ajustassem a particularidades da lei mosaica. Estavam também minando a autoridade de Paulo como apóstolo. Portanto, foi para lidar com essa situação infeliz que Paulo escreveu aos Gálatas, exortando-os a recobrarem o juízo. Paulo disse aos Gálatas que esses judaizantes estavam tentando perverter as boas novas. E, conforme disse Paulo, essas boas novas eram a respeito de Cristo, de Cristo Jesus, da obra que Jesus havia feito para libertá-los da lei. Sim, são as boas novas a respeito da liberdade que Cristo traz, liberdade da servidão ao pecado, herdado, e também liberdade da servidão à lei mosaica. Por isso, Paulo repetiu 2 vezes a advertência de que se alguém, mesmo que fosse um anjo do céu, declarasse como boas novas algo além do que ele mesmo declarou como boas novas, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículos 7 a 9. A carta aos Gálatas, eu considero ela de muita importância para nós hoje, porque nós vivemos um tempo em que em muitos púlpitos de muitas igrejas se tem anunciado um evangelho da lei, o evangelho do pode e não pode, faça e não faça, use e não use. Muitos pregadores têm, de certa forma, aprisionado os membros da sua igreja através de uma teologia do medo, teologia fundamentada em preceitos, e nem sempre da lei de Moisés, muitas vezes de leis que são criadas pela própria igreja, pela própria denominação, e que não tem nem base bíblica para se sustentar. Por isso eu creio, acredito firmemente, que nós temos que resgatar nos nossos dias a pregação do evangelho da graça, não de uma graça barata que autoriza a permissividade e práticas pecaminosas, baseados naquela questão de peca, confessa, confessa e peca. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma graça que nos ensina que Cristo morreu e ressuscitou. E ele veio para morar em nós, habitar em nós e nos capacitar a obedecermos a lei de Deus através dele mesmo. Graça nos fala de que a única vida que agrada a Deus foi a vida que Jesus viveu. E como nós somos incapazes de viver esta vida, ele enviou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para viver essa vida por nós e em nós. Graças à presença de Jesus em nós, na pessoa do Espírito Santo, que é a segunda pessoa da Trindade, nós podemos viver debaixo dessa graça, vivendo a vida de Cristo aqui na terra. Basta que permitamos ao Espírito Santo que se aproprie de nós e assuma o controle de nossas vidas. Isso é graça. Então, o mesmo evangelho que desafiou a vida dos cristãos da Galácia a deixarem a prática da lei, a tentativa de alcançar a salvação pela lei e se entregar totalmente à graça de Deus, é o evangelho que fala conosco também nos nossos dias.
Bom, vamos falar um pouco da carta aos Efésios. Paulo escreveu a carta aos Efésios quando estava prisioneiro por amor a Jesus Cristo. Ele diz isso no capítulo 3, verso 1, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 6, versículo 1. A carta foi escrita provavelmente em Roma. A carta aos Efésios é muito próxima da carta aos Colossenses e talvez tenha sido escrita logo após esta. O propósito imediato de Paulo ao escrever a carta aos Efésios está revelado no capítulo 1, versículo 15 a 17. Em oração, ele anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor e na revelação do Pai da Glória. Almeja profundamente que vive uma vida digna do Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 1 a 3 e capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo, portanto, procura fortalecer-lhes a fé e os alicerces espirituais ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Jesus Cristo, à igreja e a cada crente. Por causa de Éfeso ter sido palco de uma das maiores batalhas espirituais travada pelo apóstolo Paulo, conforme nós já vimos no estudo de Atos, eu creio que essa pequena carta de Paulo se constitui num manual de guerra espiritual, onde Paulo passa pelas áreas em que o inimigo mais nos ataca, a área dos relacionamentos, relacionamentos na família, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre esposo e esposa, relacionamento entre patrão e funcionário. Ou seja, Satanás age muito nos relacionamentos. E Paulo traz boas instruções para nós colocarmos em ordem a nossa vida conjugal, nosso relacionamento com os filhos, nosso relacionamento com os irmãos e com aqueles que estão em autoridade sobre nós. Então, eu creio que é uma carta muito desafiadora nesse sentido. E ele termina a carta falando sobre a guerra espiritual, dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais, no capítulo 6, verso 12. E depois ele segue, mostrando a importância de usarmos a armadura de Deus para não cairmos nas armadilhas de Satanás, e ele faz uma breve descrição sobre a armadura de Deus. E logo depois ele fala sobre a importância da oração, da intercessão por todos os santos e pede oração, inclusive, para si mesmo, enquanto ele caminha na pregação do Evangelho. Então, é uma carta muito útil para nós refletirmos sobre a questão de guerra espiritual. Eu escrevi há alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, um livro, um pequeno livreto, falando sobre guerra espiritual, chamado Guerra Espiritual que todo cristão precisa saber. E o estudo deste livro é baseado no capítulo 6 de Efésios, onde eu vou tratar exatamente sobre isso, sobre as 3 questões que envolvem aquilo que nós realmente precisamos saber sobre guerra espiritual. E isso todo cristão precisa saber, sobre o nosso fortalecimento, o nosso revestimento e o nosso entendimento da guerra espiritual. Então, neste livro, eu vou tratar de questões que abordam a hierarquia satânica, mas também aborda o uso da armadura de Deus e a utilidade de cada peça da armadura, como também sobre o que significa fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. É um livro que eu recomendo, e se você quiser adquirir o livro, você deverá pedir exclusivamente a Missão Palavra Viva. Este livro não está sendo vendido ainda em livrarias, mas você pode entrar em contato conosco. Eu vou colocar o número aí do nosso celular e também pelas próprias redes sociais, né? Pela nossa página no Facebook, pelo nosso blog. Você pode entrar em contato conosco e solicitar o livro. O valor do livro é apenas R$20, ok? E isso vai ajudar você a entender um pouco essa questão da ênfase da carta aos Efésios no que diz respeito à guerra espiritual, ok? Bom, vamos ficar por aqui hoje. Na nossa próxima aula, vamos começar falando de Filipenses, ok? Que Deus abençoe você, meu querido irmão, e não se esqueça, se você gostou do vídeo, dá um like.
Você pode também se inscrever no nosso canal e usufruir dos outros materiais que temos disponibilizado, ok? E compartilhe esse vídeo, passe para os seus amigos, faça esse vídeo correr, né? Que nós tenhamos muitas visualizações por causa da sua participação conosco, como nosso parceiro, nossa parceira, ajudando esse ministério a crescer no YouTube, ok? Que Deus o abençoe ricamente, fique na paz do Senhor, que a bênção do Senhor caia sobre a tua vida. Eu quero declarar saúde para o seu corpo, prosperidade para os seus negócios e para o seu ministério e paz, muita paz no seu coração e na sua casa, em nome de Jesus. Fique com Deus, um grande abraço.